Perdão aí, irmãos, que estava sem áudio, esqueci de ligar o microfone aqui. Então, vamos dar continuidade a mais uma aula, né? Mais uma aula desse estudo dos quatro evangelhos. Nós começamos na primeira aula dando uma introdução, vendo os temas, né? Vendo a finalidade de cada evangelho, né? Para quem, né? Por quem foi escrito, né? E para quem foi escrito esses quatro evangelhos, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade, né? Estudando hoje o Evangelho segundo Marcos, né? E eu agradeço mesmo a Deus, né? Porque tem nos dado, né, entendimento sobre esse assunto que nós estamos falando, né? Tem revelado a sua palavra, né? Eu espero que, assim como na leitura desses evangelhos, no estudo deles, né, tenho mesmo aberto meus olhos, aberto meus ouvidos, me constrangendo, né, muitas vezes, também possa estar constrangendo também, né, cada um que está passando por esse processo junto com a gente aí, né? Então, Deus possa mesmo estar abrindo seus olhos, né, alcance cada um que estiver em suas casas, seu trabalho, né, onde que estiverem assistindo agora essa aula, ou que vão assistir, né, porque essa aula fica gravada. Então, que ele possa, né, que Deus Todo-Poderoso, né, através do seu Espírito Santo, possa estar dando entendimento, né, possa tocar no nosso coração para que esses evangelhos, que nós temos 4 evangelhos que nós estamos estudando, né, que eles possam ser mesmo, sair das páginas, né, das páginas onde eles estão impressos na Bíblia, e possam fazer parte da nossa vida, né, com humildade, com amor, né, com dedicação, sendo servo como Cristo foi servo, humilde, né, mas mesmo assim ele tinha uma autoridade, né, mesmo assim Jesus tinha autoridade. Ele não, apesar de ter vindo como servo, né, apesar de ter vindo como para fazer a vontade do Pai, né, mas ele tinha autoridade. Então ele nos deixou essa autoridade, que essa autoridade, né, que a gente vê ali, né, que os discípulos depois ficaram, né, e cada um, né, que usou, né, dessas palavras, dessa autoridade deixada por Jesus para que o Evangelho chegasse até nós, né, nos dias de hoje, né, através de Paulo, de todos os outros grandes homens de Deus aí que ajudaram, né, grandes missionários aí que levaram a palavra de Deus, né, os 4 cantos que levam hoje em dia ainda, né. Então, que essa autoridade, né, possa fazer parte mesmo, né, da nossa vida, né, não só nós lermos, né, como a gente lê histórias, como a gente lê romances, como a gente lê várias outras coisas, mas que a leitura, né, diária da palavra de Deus ali, né, ela venha nos transformar, que nós possamos, através da palavra de Deus, né, nós possamos ser sal e luz para o resto do mundo. Né? Que Deus abençoe cada um, dê a revelação, abra seus olhos, né, coloque, campe seus anjos ao redor de cada um, para que nós possamos, né, estar mesmo focados, né, na palavra de Deus, né, na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse sábado. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos estar vendo, né, o Evangelho segundo Marcos, né, que é o segundo Evangelho, né, o primeiro a gente viu foi Mateus, agora Marcos, né, e nós temos, né, essa alegria, né, de estar terminado hoje também, né, o livro de Marcos, né. Ela vai ter colocado para nós lermos 3 capítulos ontem e 3 capítulos hoje. Eu esqueci de colocar 3 ontem, botei só 2, então hoje nós lemos 4. Mas tranquilo, né? Ler 4 capítulos ali, enquanto tomando café ali, né? Ou numa madrugada aí muitas vezes, aí é rapidinho para a gente meditar em cima daquilo. Amém? Então, né, hoje nós teremos uma aula sobre o Evangelho, né, segundo Marcos, né? Este Evangelho né, que a gente vai ver nesse Evangelho, né? Nós vamos estar estudando hoje nessa lição, né? Autor e tema, né? A vinda do servo, o poder do servo, né, a posição do servo, o servo prepara discípulos, né, o sacrifício do servo e a ressurreição do servo. Né? Então,
né? Então, né, o Evangelho segundo Marcos, quem foi Marcos? Né? O Evangelho de Marcos, né? Ele é o segundo, né? Ele é o segundo Evangelho, né? Mas, né, como a Bíblia ela não está cronológica, quer dizer, ela não está, a Bíblia que nós temos hoje em dia, ela não está, né, os livros não estão colocados cronologicamente, né? Então, o Evangelho segundo Marcos né, embora o menor dos quatro evangelhos, né, o Evangelho segundo Marcos é considerado por muitos como o mais importante, né? Diversos historiadores e teólogos, né, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Inúmeros relatos presentes em Mateus e Lucas encontram-se também em Marcos, né? Excetuando somente 24 versículos. Então, entre Marcos, né, Mateus e Lucas, né, existem apenas 24 versículos, então são muito parecidos, né? Esse livro é tido por alguns como o primeiro escrito sobre a vida de Jesus. Então, Marcos, né, esse livro aqui né, para alguns estudiosos, aí foi o primeiro livro. Todos os outros, né, vieram depois dele, se basearam em Marcos, né, o livro de João Marcos, para ver quem é o autor, né, o Evangelho de João Marcos, para estar escrevendo os seus também. Né? O autor não foi um dos 12, né, dentre os primeiros seguidores de Cristo, né, então ele não era um discípulo de Jesus, ele não era um dos apóstolos. Né? Marcos foi discípulo de Pedro, né, e registrou as pregações por ele proferida, né, registros a partir dos quais escreveu o seu livro. Então, Marcos, né, Marcos ele era um discípulo de Pedro, não foi discípulo de Jesus, né? Dizem que foi escrito entre 61 e 67 depois de Cristo, né? Antes da morte de Pedro, que foi em 67 depois de Cristo, né? E da queda de Jerusalém em 70, né? Então, no ano 70, né, teve a queda de Jerusalém, a destruição do templo ali, né? Do templo onde que só foi, né, não só do templo, como da nação de Jerusalém, de Israel, né? Em que levou mais ou menos 1900 anos, quase 1900 anos, para que eles pudessem voltar a ser uma nação de novo, né? Então, segundo a história, o Evangelho segundo Marcos, né, foi escrito em Roma. Esse Evangelho foi escrito em Roma. Então, para quem provavelmente ele foi escrito para os romanos, né? Marcos escreveu para os romanos e apresenta Cristo como servo, enfatizando seus milagres e obras. Também compartilha conosco suas expressões e emoções como homem. Há poucas menções sobre as leis e os costumes judaicos. O estilo do autor é singelo, conciso e apropriado, né? Em relação ao que se propõe. Né? Considerado o mais cronológico dos evangelhos, Marcos não inclui o nascimento e os primeiros anos de Cristo, nem tampouco detalhes acerca do ministério de João Batista. Então a gente pode ver ali que Marcos ele não fala nada ali, né? Muita coisa do nascimento de Jesus, do ministério de João Batista, né? Esses ali foram Mateus e Lucas, né, que dão uma aprofundada sobre esse assunto, né? Então ele é o mais cronológico, mas ele mesmo assim, né, os outros ele vai um pouco para cá, um pouco para lá, ele não é cronológico, né? Se nós formos ver e entender ali, a gente vai ver que não é os outros, tanto Mateus quanto Lucas, né, ele não é cronológico, a história não é assim total, né? O mais cronológico deles aqui é Mateus. Mateus a gente consegue, né, ter uma continuidade das coisas acontecendo, né? Começando com o batismo de João, Marcos acentua o poder do Espírito Santo, destaca os atos poderosos de Jesus, fala pouco sobre seu discurso, mas confere grande importância à crucificação, à ressurreição e à comissão entre os seus próprios apóstolos, né, os seus apóstolos, né? Quem foi, né, João Marcos, né? O autor do Evangelho que passamos a estudar, né, é João Marcos. Né? João é seu nome judaico, né? Então João é seu nome judaico e Marcos é seu nome romano, né? Então sua mãe chamava-se Maria de Jerusalém. Os discípulos, né, se reuniam em sua casa para cultos e reuniões fraternais. Isso está em Atos 12, né? Então, Atos capítulo 12, versículo 12, lá fala que os discípulos se reuniam na casa de João Marcos, né? E é possível que sua casa tenha sido o local onde Cristo e os 12 discípulos realizaram, né, a última ceia, né?
Então isso não é assim, isso não está na Bíblia, né? Mas por vários outros historiadores, né? Pelo povo, né? Pelos ensinamentos, né? Acredita-se que a última ceia foi na casa de João Marcos. Então, conforme Colossenses 4:10, Marcos era sobrinho de Barnabé, né? Ele viajou com Paulo e Barnabé até Perge, na Panfilha, né? Na primeira viagem missionária do apóstolo, né? Está em Atos 12:25 e Atos 13:13, né? Outra referência de Paulo a Marcos encontra-se em 2 Timóteo 4:11, quando pede a Timóteo para trazê-lo a Roma, pois estava preso. Segundo a tradição histórica, Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria, né, no Egito. Né? Pedro e Marcos tinham fortes laços fraternais, né? Talvez Marcos tenha se convertido por influência de Pedro, é um dos discípulos do círculo íntimo de Cristo, né, que não escreveu nenhum dos evangelhos. Né? Através dos escritos de João Marcos, entretanto, podemos ver algo de entusiasmo e das convicções cristãs do discípulo que chegou a andar sobre o mar. Né? Marcos vivia em Jerusalém e, por isso, é provável que ele tenha sido testemunha pessoal de muitos acontecimentos da vida de Jesus, especialmente os relacionados aos seus últimos dias. Então, Marcos, né, João Marcos, ele não era um dos discípulos de apóstolo, um dos discípulos, né, mas ele foi discípulo de Pedro. Né? E o tema, né, claro, o tema central é Jesus, a vida de Jesus, né? Mas a narrativa do Evangelho segundo Marcos, né, apresenta, né, expressa ação e dinamismo. Quer dizer, que ele mostra assim, ação e dinamismo evidente mediante o vocábulo logo, usado mais de 40 vezes nesse Evangelho. Marcos apresenta Jesus como o poderoso Filho de Deus, cujas palavras eram lei no reino natural e no sobrenatural, mas também mostra Jesus como o humilde servo de Jeová, salvador e redentor dos homens. Né? Marcos 10:45. Nesse versículo temos o tema do Evangelho segundo Marcos. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? O Evangelho segundo Marcos, né, é um livro cronológico, cujos eventos nele registrados seguem certa ordem. Marcos não escreveu uma biografia ou história completa da vida de Cristo, mas destaca as fases principais em torno dos quais ocorre o ministério de Jesus. Né? Marcos 10:45 dá um resumo de todo o livro, né? Todo o livro, que pode ser sintetizado da segunda forma. Né? Pois o próprio Filho do Homem veio. Né? 2. Não para ser servido, mas para servir. E 3. E dar a vida em resgate de muitos. Né? Então, ele dá né, nesse Marcos 10:45, ele dá um resumo, né, que o próprio Filho do Homem, então, Jesus era o Filho do Homem, quer dizer, Filho, né, de Deus, não para ser servido, mas para servir, então, servo, né, e para dar a vida em resgate de muitos. Então, Marcos, né, como ele coloca Jesus Cristo, né, como um servo, né, então, Marcos 1:11, até só um momentinho que esqueci ali. Perdão que eu tinha esquecido da Bíblia. Então, Marcos, né, do 1 ao 13, Marcos, acostumado a pedir para colocar lá para colocar no telão da igreja, esqueci da Bíblia, né? Mas então Marcos, né, do capítulo 1 ao 13, né, ele fala assim, né, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? João Batista, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele
no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus. Ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias, versículo 9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, depois João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Tentação de Jesus, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Então, em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 13, descreve a chegada do servo. Nesse trecho, que serve de introdução ao Evangelho, em apreço temos a profecia de Isaías 43, o ministério de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus. Assim como em Mateus, há também em Marcos uma correlação com as profecias do Antigo Testamento, os fatos pertinentes ao seu cumprimento no Novo Testamento. É a predição divina seguida da sua realização. Então, tudo isso foi previsto, profetizado no Antigo Testamento, e a gente vê através dos evangelhos todas essas profecias se cumprirem. Então aqui em Marcos também ele faz um link lá no Antigo Testamento. A primeira palavra que se lê nesse evangelho é princípio. A seguir temos a menção das boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelho de João, que vai ser o último que nós vamos estar lendo, ele começa que no princípio, no princípio. Então, por que no princípio? O princípio, Jesus estava com Deus desde o princípio. Ele é o princípio, então ele é o alfa, ele é o ômega. Então ele estava já desde o começo, ele está agora, estava no começo, já teve durante todo esse tempo da humanidade, e está agora e vai continuar estando por toda a eternidade para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em Marcos 1,5 notamos que toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, uma vez arrependidos, iam ao Jordão para serem batizados por João, cuja poderosa e ungida mensagem levava-os a querer se preparar para a chegada do Messias. Aqui, saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, para a remissão dos pecados. Então, eles eram batizados. Hoje em dia, Cristo já levou nossos pecados, nós só temos que pedir para ele se arrepender dos nossos pecados para que nós possamos ser salvos. João Batista, o primeiro profeta, após 400 anos de silêncio, como nós já vimos na introdução, nós vimos já no livro de Mateus, o último profeta tinha sido Malaquias. Quando Malaquias fechou, fechou a boca dele, que ele acabou não profetizando mais, não teve mais nenhum profeta que falou por Deus por 400 anos até a chegada de João Batista. Então João Batista, o primeiro profeta após 400 anos de silêncio, dava testemunho, anunciando a preeminência de Jesus. Então ele anunciava a chegada do Messias, do Salvador. Coube a este homem valoroso a honra de batizar o Filho de Deus nas águas do Rio Jordão. Porém, quando o servo chegou, muitos ainda depois de receber o batismo de João, não queriam aceitar a salvação e o batismo de Jesus. Podemos ver uma evidência da Trindade em seu batismo. Jesus saiu da água e o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu dos céus, de onde Deus, o Pai, falou: Tu és meu Filho, amado, em ti me comprazo. Em ti me alegro, versículo 11. Então aqui a gente vê a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estavam em comunhão, eles estavam o tempo inteiro. Jesus se fez carne, Jesus encarnou nessa terra, ele veio como carne, mas ele continuava sendo Deus, tanto que Deus Pai, Deus Espírito Santo estavam sempre presentes com ele, até a sua
crucificação, onde ele foi abandonado, né? Mas logo, né, a palavra predileta de Marcos, né, aparece no versículo 2. Aí Jesus é impelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás. Jesus suportou 40 dias de Jesus, superando os desafios do diabo. E depois de ter vencido, começou a pregar o Evangelho no Reino de Deus. Né? Então, Jesus passou por todas, né? Ali passa algumas das tentações que ele passou, né? Fala ali de algumas tentações. Mas ali a palavra diz que ele passou por todas as tentações. Todas as tentações que nós, né, podemos passar, Jesus também passou. Então, tentação dos vícios, vício do álcool, da droga, do vício da pornografia, o vício da mentira, o vício do roubo, todo o pecado, né, todas as tentações, né, que a gente pode pensar, né, Jesus passou. Né, e como ele resistiu, né, mas Jesus era santo. Não, Jesus era homem. Né, Jesus era homem. Mas por que ele resistiu? Né, porque ele era o servo de Deus Altíssimo. Né, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para agradar o Pai. Ele veio para obedecer o Pai. Se nós formos também obedientes ao Pai, obedientes à palavra de Deus, nós também não pecaremos. Mas, como nós, pelo pecado original, lá de Adão e Eva, pelo pecado original, aquele pecado que foi trazido ao mundo pela desobediência de Adão e Eva, hoje em dia nós temos muita dificuldade para obedecer ao Pai, né? Em nome de Jesus. Jesus, né, ele veio, né, como servo, né? Ele veio, né, o Evangelho de Marcos, ele, né, a mensagem dele é apresentar um Cristo, né, um Deus servo, né? Mas ele não era um servo qualquer, ele era um servo que tinha poder. Ele tinha poder, era um servo poderoso, né? Então, arrependei-vos, né? As palavras de Jesus soavam através das cidades, sinagogas e campinas da Galileia. Cristo pregava, ensinava e curava, cheio do poder do Espírito Santo. E de onde é que vinha esse poder? O poder do Espírito Santo. Jesus mesmo, como Deus nessa terra, ele não tinha poder. O poder dele vinha do Espírito Santo. Por isso que ele orava ao Pai, ele clamava ao Pai. Quando ele fazia os milagres, quando ele fez o milagre da multiplicação, ele olhou aos céus, partiu o pão. Né? Então ele sempre agradecia ao Pai. Quem fazia, né, os milagres era o Espírito Santo de Deus. Deus através do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, né, ele era um servo, mas ele tinha poder. Ele tinha poder sobre as enfermidades, ele tinha poder sobre os demônios. Né? Então, e esse mesmo poder ele nos deixou. A gente vai ver que ele nos deixou esse mesmo poder. Com quem? O nosso nome, nosso poder não. Poder através de Jesus Cristo, no nome de Cristo. É o nome que foi deixado, que Deus deu sobre todos os nomes. Então, nós temos esse poder também. Né? Não só pastor, não só evangelista, não só presbítero, não só diácono, né? Não só os líderes, né? Mas sim, né, todos aqueles que entregam sua vida a Cristo. Amém? Então, através das narrativas de Marcos, né, podemos ver muitas obras miraculosas, muita cura e expulsão de demônios operada por Jesus. Ainda depois do pôr do sol, né, no fim de um longo e cansativo dia, o povo conduzia a Jesus, os doentes e os endemoniados. Ele procurava um lugar solitário para orar. Todavia, os discípulos iam a seu encontro, a fim de dizer que muitos ainda o procuravam. Em Marcos, capítulo 1, versículo 17, diz: tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Então, todos buscavam a Deus, todos buscavam a Cristo, mas muito poucos daqueles entenderam verdadeiramente que não era simplesmente um curador, que não era simplesmente um feiticeiro que fazia, mas que era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus na terra. Então, Jesus pregava e anunciava as boas novas, isto é, clamava a salvação. As boas novas é isso. Quando nós vamos clamar, quando nós vamos proclamar o Evangelho, proclamar, as boas novas, que o Evangelho significa boas novas, a gente está proclamando a salvação.
nós temos que dizer que Jesus tem um plano. Esse mundo, né, ele está condenado, né, ao inferno, está condenado à danação eterna. Mas Jesus tem um plano de salvação. Através da morte dele em cruz, né, todos nós podemos ser salvos, né, e irmos para a eternidade. Né. Ele sabia que tinha pouco tempo e procurava usá-lo da melhor maneira possível. Por isso, percorria toda a Galileia, agindo como verdadeiro servo, na mais completa dedicação, a fim de salvar os pecadores. Né? Jesus era um servo todo-poderoso. Jesus era um servo todo-poderoso. Ele tinha poder sobre os demônios, sobre a lepra e toda sorte de enfermidade. Revelou seu poder na chamada de pecadores e no perdão dos pecados. Também revelou-se Senhor do sábado, através de 3 pequenas parábolas, né, do 2, do 23 ao 28. Ilustrou a sua autoridade sobre as tradições e leis do mundo. Né? Em Marcos 2, né, capítulo 2, do versículo 23 ao 28. 23 ao 28 fala assim. Né, vou ler desde o 21 aqui. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Né? Nada adianta nós estarmos na igreja falando da lei, né, se não tivermos autoridade. Mas qual autoridade? A autoridade através de Jesus, né, para expulsar demônios, curar, né, e essa autoridade já nos foi dada. Né? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesses para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo agitou-se violentamente. Desculpa, estou lendo errado aqui. 2, no 2. Né? Capítulo 2, versículo 1. Estava lendo capítulo 1. 23 a 20... 2, 23 a 28. 23 a 28. Jesus é o Senhor do sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da apropriação, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, isso, né, hoje em dia, é uma pergunta, né, hoje em dia nós temos que guardar o sábado? Sim, nós temos que guardar o sábado. Né, o sábado, está lá nos 10 mandamentos, o sábado continua sendo sagrado. Mas a partir do momento, né, o sábado, né, prefigurava Cristo. Né, então, a partir desse momento que Cristo veio e morreu naquela cruz por nós, né, o sábado passou a ser todo dia. Então nós temos que ter essa noção de santidade, né, não só no sábado. Não adorar somente Deus no sábado. Não ir na sinagoga, né, que eles iam no sábado. Né, mas todo dia nós temos que orar, agradecer a Deus, agradecer a Cristo. Né, então, por quê? Porque Cristo é o Senhor do sábado. Né, então, o sábado continua sendo o dia de descanso, né, onde que Deus descansou. Mas a partir desse momento, né, nós descansamos em Cristo. E como nós descansamos em Cristo, né, descansamos no sábado, né, então todo dia é dia de nós estarmos adorando ao Senhor. Amém? Né, então, por causa da religiosidade, né, eles tivessem uma pessoa enferma, né, eles não poderiam ser curadas, né, por religiosidade. Mas Cristo veio, né, para quebrar esses paradigmas, né, porque ele tinha poder sobre as enfermidades. Né, e ele também tinha poder sobre os demônios. Né, ele tinha poder sobre os demônios. Né, então, o poder de Cristo sobre os demônios era coisa extraordinária ante o povo da Galileia. Né. Os judeus que
criam, os demônios cultivavam algumas lendas sobre a origem deles. Muitos criam que os demônios fossem espíritos de homens maus já falecidos. Outros criam que certos anjos haviam descido do céu e consumado suas paixões carnais através das mulheres da terra. Então, as crianças, filhos desses anjos e mulheres, eram os tais demônios, né? Havia também exorcistas, né, que, através de rituais mágicos e encantamentos, tentavam expelir os demônios. Por isso, os judeus ficaram atônitos ao ver Jesus expulsar os demônios com palavras simples, mas com autoridade tal que apenas ele tinha. Então, como existe lá na Igreja Católica Romana, né, um guia, né, para exorcizar demônios, né, todo o ritual, né, um ritual cabalístico, né, ritual que vem lá dos judeus, né, foi uma coisa que trouxeram, né, mas Jesus veio e falou: não precisa, em meu nome expulsarei os demônios. Então, em nome de Jesus, sai, eu te ordeno, espírito maligno, pelo nome de Jesus, não é pelo meu nome, não é pelo meu coisa, não é pelo nome do amigo do lado, não é pelo nome do pastor, não é nome por nada, é o nome de Jesus. Esse poder, esse nome que tem poder sobre todos os nomes. Então, esse nome Jesus tinha poder, porque todos eles sabiam quem ele era. Né? A fama do servo começou a crescer, multidões começaram a segui-lo, mas também começaram as conspirações e as invejas dos fariseus e dos herodianos. Começaram a tramar o fim da sua vida, porém, mesmo sob oposição, Jesus continuou a revelar-se, o servo poderoso e resoluto, a pregar o Evangelho, a ajudar a tantos quanto dele se aproximavam, né, a dar a sua vida em sacrifício vivo pelos sofredores. Né? Então, Jesus, né, o servo poderoso, né, ele tinha poder sobre as enfermidades e poder sobre os demônios. E mesmo esse poder sobre as enfermidades e poder sobre os demônios, ele nos deixou. Né, ele deixou essa autoridade para nós através de seu nome. Não é o nome do pastor Evanói, não é o nome do pastor X, não é o nome do ungidão tal, não é o nome de Jesus. Através desse nome, por esse nome, né, pessoas são curadas, pessoas são libertas, né, dos cativeiros do inferno, né, mas através do nome de Jesus, e não, né, através de qualquer nome, ou de santo, ou de pastor, ou de o que seja, né, através do nome de Jesus. Porque o único que tem o poder de fazer isso, né, é Jesus. Então é através do seu nome. Amém? Né, já vimos, né, a oposição, né, dos fariseus e dos herodianos a Jesus. Né? A gente leu, né, durante a semana, né, o Evangelho de Marcos. Já tínhamos lido, né, o Evangelho segundo Mateus, né, e a gente já viu, né, a oposição, né, dos fariseus, né, e dos herodianos a Jesus. Né. Essa oposição cresceu muito entre os escribas e os saduceus. Né. Herodes e gente de sua própria terra natal. Eles esperavam um rei terrestre que viesse a estabelecer um reino entre eles, suplantando o Império Romano, né, e suas injustiças. Fecharam seus olhos aos milagres de Jesus e a sua mensagem salvadora e preocuparam-se em encontrar um meio de condená-lo à morte. Né? Então, né, apesar de Jesus ter feito todas aquelas curas milagrosas, né, tantos sinais, né, tantos demônios, né, espíritos imundos que foram pela simples palavra de Cristo, né, os discípulos ali, né, provavelmente essas histórias correram, né, em que Jesus andando sobre o mar, o próprio Pedro, né, deve ter falado, né, contado: não, Jesus, eu andei sobre o mar, sobre as águas, né, e esse Jesus que tinha poder de acalmar a tempestade, até os sinais da natureza, né, obedecem o nome de Jesus. Né? Então tudo isso aí, mesmo assim, eles não creem. Né? Os ensinamentos de Jesus, né, no Evangelho segundo Marcos, encontram-se no capítulo 4. Ele ensinou a multidão à beira do mar da Galileia e propôs-lhe 4 parábolas: a do semeador, a da candeia, a da semente e do grão da mostarda, que nós já estudamos também no livro de Mateus. Né? Como já observamos no estudo de Mateus, o propósito de Jesus
né, ensinar através da parábolas, né, era o de ensinar a respeito do seu reino aos discípulos. Né? Então, né, todos os 3 evangelhos, né, as parábolas que tem ali, era para que os discípulos entendessem, não para que os outros entendessem. Então, era para ensinar os discípulos, né, o que? A respeito do seu reino, né, da chegada do reino de Deus. Né? Apenas os que estavam dispostos a ouvir e aplicar os ensinamentos de Jesus é que podiam compreender o significado das parábolas. Os discípulos tinham sede de saber. Vemos em Marcos, capítulo 4, versículo 34, né, que Jesus explicava em particular aos seus próprios discípulos. Né? Então, esse tempo, esses pouco mais de 3 anos, 3 anos e meio que ele andou com os discípulos, né, era para prepará-los, né, para dar essa mentoria, né, fazer essa pós-graduação, essa pós-graduação, graduação e pós-graduação, né, dos discípulos, para que quando ele fosse, né, ele voltasse, ascendesse aos céus, né, ficassem, né, homens, né, cheios do Espírito Santo, preparados, né, que dominassem bem a palavra, né, que dominassem bem, né, tudo aquilo que ele proclamou, né, uma vinda, né, do reino de Deus, né, como as boas novas, né, como que o Salvador já tinha vindo, mas eles não reconheceram, né, e todo aquele que entregar, né, sua vida a Cristo, né, não a perde, né, mas tem a vida eterna. Né? Então, em Marcos 4, do 20 ao 10, né, Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 20, né, Jesus faz a explicação da primeira palavra. As outras 3 apresentadas na sequência falam do crescimento do reino e do coração dos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Né? 4 e 10, né? 3, 4 e 10, né? Que daí fala da explicação, né, da parábola do semeador, né? Depois tem a parábola da candeia, né? A parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então, nós já vimos também essas parábolas, né, lá em Mateus. Né? Jesus continuou a curar, né, a expulsar demônios, a atender às necessidades dos enfermos e dos pecadores. Né? Enviou os discípulos de 2 a 2, né, através da Palestina, mandando-os sem dinheiro ao forte de pão, a fim de ensinar-lhes a pregar a mensagem de salvação. O resultado foi que realizaram grandes feitos. Marcos 6, 7 ao 13. Marcos 6, as instruções para o 12. Né? Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vós retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudiu o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, né, Jesus, né, enviou os discípulos, né, seus discípulos de 2 em 2, e deu autoridade para eles expulsarem espíritos imundos, né, curarem. E eles fizeram coisas maravilhosas e grandiosas. Essa mesma autoridade que Deus deixou sobre os seus discípulos, né, que Jesus deixou sobre os seus discípulos, através do seu nome, nós também temos hoje em dia. Né? Jesus mostrou ainda mais milagres e maravilhas, multiplicando pães, andando sobre o mar, curando aqueles que somente tocavam na orla de suas vestes. Contudo, as pessoas continuavam rejeitando a sua mensagem. Aquele velho ditado que a gente escuta, né? Querem a bênção, né? Mas poucos querem o abençoador. Muitos querem a cura, mas poucos querem aquele que cura verdadeiramente. Muitos querem a libertação, mas poucos querem aquele que liberta, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Quem é que liberta? Quem é esta verdade? Essa verdade é Cristo.
né? É o princípio, ele está desde o princípio, ele é verdade, né? Então, através de Cristo, né? Ele que é o que produz a cura, ele que produz a libertação. Não é os homens, não somos nós, não somos pastores, não é padre, não é ninguém, né? Quem faz a cura, né? Através do nome santo, maravilhoso de Cristo. Um fato que chama atenção é o que se refere aos espíritos imundos. Né? Marcos 3, 11 e 12. Né? Em Marcos 3, 11 e 12, também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente, que não o expusessem à publicidade. Né? Estes se prostravam diante de Jesus, clamando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os advertia severamente. Por quê? Não lhes era permitido, ainda que reconhecendo Jesus, revelar a sua identidade. Né? Voltemos aos versículos 24, 25 e 34 de Marcos 1. Né? Marcos 1, versículo 24 e 25, fala assim: ó, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. No versículo 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte, enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Né? Os espíritos do mundo procuravam impedir o cumprimento do plano de Deus, que enviara seu Filho para servir, amar e morrer na cruz, e assim salvar os pecadores. Esses espíritos sabiam de tudo isso, e sabiam também que estava reservado o lago de fogo e enxofre, por isso temiam e tremiam diante dele. Né? Então, esses demônios, né? Os demônios, eles sabem que é Cristo. Todo espírito no mundo sabe que é Cristo. Nós, muitas vezes, podemos não conhecer Cristo. Nós podemos, muitas vezes, passar uma vida dentro da igreja sem nunca ter tido um encontro com Cristo. Isso acontece. Mas os espíritos imundos e o próprio demônio, o próprio Satanás, ele conhece Jesus. Eles sabem o poder que tem. Eles já sabem que eles estão condenados ao lago de enxofre. Eles sabem disso. Por isso que eles tentam toda vez te derrubar. Por isso que eles tentam toda vez te tirar do caminho de Cristo. Eles tentam roubar a palavra entrando no teu ouvido durante o culto, fazendo você se distrair com outras coisas, pensar na vida, pensar em outra coisa. Você, nesse caso, você está na igreja, mas não entrou no culto. Você não entrou. Você está ali, mas você não entrou no culto. Então, muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. O pastor, o preletor está trazendo a palavra de Deus. E nós ficamos dispersos, para que o inimigo roube essa palavra que poderia, muitas vezes essa palavra é o que vai nos libertar, o que vai nos curar. Muitas vezes impede que nós vamos ao culto, vamos cultuar a Deus, adorar a Deus. Nós não vamos na igreja para ir estar lá numa assembleia, nós estamos lá para estar numa assembleia de santos, orando e glorificando o santo nome de Deus, glorificando ao Senhor Jesus. É por isso que nós temos que estar em união, por isso que nós temos que estar na igreja. É para isso aí, é para que nós estarmos em comunhão com os irmãos, adorando ao Senhor Jesus, assim como nós vamos fazer pela eternidade. Por outro lado, os judeus que esperavam por um Messias conquistador, que derrubasse os romanos e conduzisse a nação ao poder mundial, deveriam igualmente ser impedidos de divulgar o que o Messias havia chegado, pois poderiam surgir revoltas e rebeliões, com guerras inúteis e derramamento de sangue. Com isso viria a ruína do plano de Deus. Uma declaração prematura sobre Jesus e o seu reino ocasionaria sérios embaraços à missão do Senhor. Então, quantas vezes, eu já tinha me feito essa pergunta muitas vezes. Eu tinha feito essa pergunta. Por que, a gente lia a palavra, a gente não tem esse entendimento, por que Jesus não deixava, os espíritos imundos dizer que ele era o Filho de Deus? Isso ali era uma prova, uma prova para os fariseus, para os herodianos, que ele era Filho de Deus.
né? Por que ele não permitia, né, que quem fosse curado saísse proclamando, né, que ele era o Filho de Deus? Isso era uma prova também. Né? Por quê? Por isso. Né? Com isso viria a ruína, né? Porque eles né, porque eles iam impedir, né? Poderiam surgir revoltas e rebeliões, com guerras inúteis e derramamento de sangue. Então haveria guerras, né? Porque os judeus eles esperavam, né, um Messias, né, um Cristo, né, que viesse levantar um exército, né? Porque naquela época a gente já viu, né, que eles eram dominados ali por Roma, né? Quem comandava, né, Jerusalém naquela época era Roma. Então eles esperavam que se levantasse ali um rei, né, um rei que viesse destruir todo o Império Romano e eles tivessem liberdade. Mas na verdade veio um Deus servo, né? Tanto que ele entrou num burrinho, né? Ele entrou montado num burrinho, não em cima de um cavalo de guerra, mas em cima de um burrinho, né? Porque ele é simples para lá. Isso também, né? Para mais para fazer com que se cumprisse, né, uma profecia que tinha sobre isso também, que o Messias entraria, né? Iria montado no burrinho, né? E o servo prepara os discípulos, né? O servo prepara os discípulos. Jesus começa, né, agora a revelar plenamente aos discípulos, né, a sua identidade e finalidade da sua vinda à Terra. É chegado o momento, né, de proclamar aos servos o plano divino, incluindo a sua rejeição, seu sofrimento, incluindo a morte e por fim a ressurreição. Assombrados com tudo que agora ouviram, os discípulos faziam muitas perguntas. Pedro, que antes entusiasmado e convicto, dera o brilhante testemunho: tu és o Cristo, né? Está em Marcos 8, 29. Em um momento de fraqueza, deixou-se, né, usar pelo maligno, versículo 32. Jesus o repreendeu duramente. Todo discípulo genuíno de Cristo deve cultivar uma vida espiritual profunda, sob pena de Satanás fazer dele um instrumento para as suas obras malignas, né? Então Jesus, né, perguntando para os discípulos quem era, né, quem o povo dizia, né, dizia, tu é Elias, né, tu é um profeta, né? Aí Pedrão chega lá e fala, né, chega lá e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E um pouquinho mais, alguns versículos a mais, né, quando Jesus fala, né, que da sua morte, ele vai dizer: não, Senhor, não, a gente não vai morrer, não, a gente vai deixar, vamos pegar. Jesus olha para ele e diz: afasta-te, Satanás. Então a gente tem que cuidar. No mesmo momento que nós podemos ser usados, ali Jesus mesmo fala para Pedro que não foi ele que entendeu, né? Mas sim que foi Deus que revelou para ele. Muitas vezes nós podemos, né, agora estar tendo revelação de Deus, como daqui a pouco podemos estar sendo usados pelo diabo para tentar, né, impedir a obra de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Sempre ver de onde é que está vindo a voz, né? Mas está vindo de Deus ou está vindo de Satanás, né? Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Então é a sua cruz, não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ele mesmo levou. Eu tenho que levar a minha, você tem que levar a sua, a tua esposa tem que levar a cruz dela, os seus filhos têm que levar a sua cruz, os seus pais têm que levar a sua cruz, cada um leva a sua cruz, né? Jesus prosseguiu falando sobre a necessidade de oração e jejum, sobre quem é o maior no reino dos céus, a tolerância e a caridade, e os julgamentos que servem de pedra de tropeço. Jesus falou também do nosso amor para com as criancinhas, do divórcio, das riquezas, das recompensas e da necessidade da fé, né? E Jesus, né, tem uma passagem que eu acho muito legal, que é a parte da transfiguração, né, onde que ele leva Pedro, Tiago e João, né? É uma passagem muito legal, que tem uma simbologia muito, muito, muito legal, né? Após uma semana de preparação dos seus seguidores, Cristo leva Pedro, Tiago e João para um alto monte. Ele foi transfigurado diante deles. A palavra transfiguração significa mudança total de aspecto, de aparência, transformação. Provém do grego metamorfete, né, que origina metamorfose. Jesus foi transfigurado. Jesus
estava com o seu corpo glorificado. Né? Diz a Bíblia que as vestes de Cristo, né, tornaram-se resplandecentes e brancas com a luz. Seu rosto brilhava como o sol. Aparece Elias, o primeiro e principal profeta, Moisés, por meio de quem Deus enviou a lei, com os quais Cristo conversava. Né? Então, né, ali simboliza, né, Elias, né, que simboliza, né, a profecia, né? Moisés, que simboliza a lei, né? E Cristo, que simboliza a graça. São os três tipos de igreja que a gente vê hoje em dia. Né? Igrejas, né, proféticas, onde que, né, se busca a profecia, igrejas da lei, né, onde que a lei, né, está acima de quase todas as coisas, claro que está, né, mas quase se tornam como os fariseus, né, e Jesus, que é a igreja que nós vivemos hoje em dia, que é a igreja da graça. Né. Existe sim profecia, existe a lei dentro das igrejas, mas tem que estar acima de tudo. Né. E quando veio aquela nuvem, veio a voz de Deus, falando novamente, né, esse é meu filho, né, amado, né, em quem me comprazo, em quem fico feliz, né, ouvia ele. Né, então, quando eles abrem os olhos, né, fica só Jesus. Então, quando a gente vai numa igreja, né, tem uma igreja onde tem a profecia, onde tem a lei, né, mas quando você chega no final do culto, abre os olhos, né, você tem que fazer a pergunta: Jesus está ali? Né, que se Jesus estiver ali, através da sua graça, né, essa é uma igreja onde você deve estar, né, onde você pode ficar, onde você pode ir. Mas se a igreja estiver só vivendo a profecia, ou vivendo somente a lei, né, esquecendo da graça, que Jesus morreu naquela cruz por pecadores, eu, você e todos, né, e que a partir desse momento, né, a graça sobrepõe sobre a lei e sobre a profecia, né, isso não quer dizer, isso não dá margem, né, para o pecado, isso não dá margem também para fazer aquilo que quer dentro da igreja, né, mas sim, né, porque o próprio Jesus falou que ele não veio, né, para derrubar as leis, mas sim para tornar elas mais severas. Né, então, isso não nos dá motivo para nós sermos pecadores. Né. O propósito desse evento é que foi mostrar aos discípulos mais próximos a glória divina, prova o testemunho, né, da deidade de Jesus e talvez para prepará-los para a sua morte. Né. Deus Pai, né, através de sua voz, honrou aquele encontro com sua palavra. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Né, Marcos 9:7. É a segunda vez no Evangelho segundo Marcos que Deus Pai se manifesta. A primeira, após o batismo de Jesus, serviu para testemunho para João Batista. A segunda ocorreu ante Pedro, Tiago e João. Não deveria haver dúvida alguma em seus corações quanto ao Senhor Jesus Cristo. Aquele homem era verdadeiramente o Filho de Deus, o ungido ou Messias. Né? Então, isso aí eles não tinham que ter dúvida. Né? Pedro não poderia ter ficado com dúvida e fugido, voltado a ser pescador de novo. Né? Então, e também existe essa profecia, né? Essa profecia ali quando Jesus, né? Tem alguns que falam que essa profecia que Jesus falava, né? Que antes, né? Tem uma parte que Jesus fala que antes de passar essa geração, antes que passasse a geração, eles viriam, né, Jesus no seu corpo glorificado. Muitos falaram, né? Alguns aí, né, dizem que a Bíblia, né, falhou essa profecia, né? Mas não, né? Porque Pedro, né, alguns deles viriam, né, Pedro, Tiago e João, eles viram. Né? Isso aí também é profético, parte dela não se cumpriu ainda. Por quê? Porque ele disse, né, que né, antes de se passar, né, ele fala da videira, né, os brotos, né, isso aí é uma profecia que se cumpriu em 1948. Né? Quando Israel, né, através do Conselho da ONU, se tornou uma nação. Né, através de um voto, né, de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, né, que ele era o presidente lá do chefão da ONU, e ficou empate e o voto dele decidiu, né, pela nação, né, pelo Estado de Israel se tornar uma nação. Então, a partir desse momento, antes que toda a videira, né, ali, a partir dessa profecia, né, antes que passe essa geração, então em 1948, né, até acabar essa geração de 48,
né, Jesus voltará. Então, é mais uma profecia, né? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas a gente sente que está muito próximo à volta de Jesus. Então, a gente viu ali a parte da transfiguração, né? E, né, Jesus desceu então do monte, né, e encontrou os outros 9 discípulos, né, em meio a um grande debate, né, pois não tinham conseguido expulsar um espírito maligno mudo, né? Jesus expressa sua tristeza, né? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus saíra no meio deles apenas por um pouco de tempo, e foi suficiente para que eles falhassem, né? Podemos citar 3 razões, né? 3 razões para explicar a derrota. Primeiro, falta de fé. Segundo, falta de oração. E terceiro, falta de disciplina em Jesus. Então, né, quem tem o chamado para cura e libertação, quem quer expulsar demônio, quem quer curar leprosos, quem quer curar doentes, né, tem que ter esse ministério. Tem que ter fé, né, a fé, né, tem que ter oração, né, e tem que ter disciplina, né, na leitura da Bíblia, né, no conhecimento da palavra, né, e no jejum. Né. Quem pode negar que tais elementos são indispensáveis, né, em casos como esse? Né? A gente sabe, né, de várias histórias de pessoas que foram, né, libertar pessoas, né, de espíritos imundos, e ao colocar a mão na cabeça, né, tiveram uma boa surpresa. Né, uma boa não, né, tiveram uma surpresa. Né. Além do espírito não reconhecer a autoridade deles, né, mesmo ele falando em nome de Jesus, ainda, né, o desacreditam perante aqueles que estão lá, né, ou muitas vezes ficam violentos, né, pela falta da autoridade, né, de Cristo na vida dessas pessoas, né, eles acabam sofrendo até lesões. Né. Então, por isso que a gente tem que ter fé. Né, eu creio quem? Eu creio em Jesus. Né, eu creio na autoridade, eu tenho fé na autoridade que Cristo colocou sobre a sua igreja. Né. Quem é que tem o poder de expulsar demônios? A igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, que somos nós. Né. Através da oração, através da disciplina na leitura da palavra e no jejum. Em Marcos 10, 32 e 34, novamente Jesus prediz sua morte e ressurreição. Ele ia adiante e os discípulos o seguiam, cheios de apreensões. Tinham a certeza de que Jesus era o Messias, né, e que deveria morrer. 2 verdades que chocavam entre si. Né? Não fazia sentido. No coração dos discípulos havia muita dor ante todo aquele mistério, né? Mas eles continuavam a seguir. Tinham aprendido muito sobre a vida de fé, amavam Cristo e jamais o deixariam. Subiram juntos, então, até Jerusalém. Então, eles viam tantos poderes, eles mesmos já tinham, né? Coloca ali que Jesus mandou eles de 2 em 2, né? Um poder sobre os espíritos imundos. E eles acabaram fazendo o que? Ali faltou fé para eles, faltou disciplina, faltou jejum. Então Jesus vinha já falando para os discípulos, né, que estava chegando o momento dele cumprir, né, sua breve passagem por esse mundo, né, que seria sua morte em cruz. Que ele deveria acontecer isso para que se cumprisse a vontade do Pai. Mas eles não queriam isso. Né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, foi uma demonstração popular, porém superficial. O povo não estava, né, clamando como Messias das profecias, mas como um líder político-militar. Ele entrou na cidade, né, montado em um jumentinho, animal que representava a paz. Apresentou-se não como um conquistador, com armas e exército, mas humildade, assentado num manso animal de campo. Muitos dos que agora o aclamavam iriam, dali a alguns dias, zombar e ridicularizar o momento em que ele estivesse se oferecendo como sacrifício vivo a Deus, pela redenção de toda a humanidade. A oposição crescia, mas Jesus continuava fiel à vontade do Pai. Os fariseus, saduceus, herodianos, escribas e sacerdotes sempre tentaram confundir Jesus e sempre fracassaram ante sua sabedoria, conhecimento e poder. E isso Jesus fazia muitas vezes citando as Escrituras. Então, o Antigo Testamento, que eles se gabavam tanto de conhecer, como o Pentateuco e os Salmos. Então, por isso que nós temos que continuar estudando as Escrituras. Por isso que nós temos que continuar lendo, estudando
o Antigo Testamento, não só o Novo Testamento. Nós temos que ser mestres na palavra. Nós temos que saber manipular a palavra, que é a espada. A nossa arma de guerra é a palavra, é a Bíblia. Né? Não é armas feitas por mão humana. Não é armas. Isso aqui foi entregado para nós através do Espírito Santo de Deus. Então é essa arma que nós usamos contra Satanás. Porque Satanás também conhece isso aqui, mas não tem a revelação da palavra. Nós temos a revelação da palavra. E quando nós temos a revelação da palavra, mesmo o diabo, usando a palavra de Deus, ele não consegue nos confundir. Porque muitas vezes, para conseguir confundir os escolhidos de Deus, ele tem que usar a palavra de Deus. Então ele distorce a palavra de Deus, e distorcendo a palavra de Deus, ele consegue fazer com que nós caímos em sua armadilha. Mas se nós tivermos a revelação da palavra, Satanás não tem a revelação da palavra. Ele sabe a palavra, ele conhece a palavra, mas ele não tem a revelação. E através da revelação da palavra é que nós conseguimos derrotar Satanás. Por isso nós temos que orar, nós temos que jejuar, mas nós temos que ler a palavra, estudar os evangelhos, estudar o Antigo Testamento e conhecer bem a palavra e manejar muito bem a palavra. Amém. Em Marcos 11, do 15 ao 18, vemos a segunda purificação do templo efetuada por Jesus. Ele não desconhecia o ódio dos principais escribas e sacerdotes, nada porém o intimidava. Assim foi que, com a autoridade divina de que ele era detentor e zelo pela santidade da casa de Deus, expulsou os vendilhões do templo, em meio a grande alvoroço. A casa de Deus não estava sendo respeitada. Até o sinédrio, onde controlava os vendedores e cambistas, tinha perdido o senso da presença de Deus no templo. Em Marcos 13, encerra o sermão profético proferido por Jesus no Monte das Oliveiras. Trata-se de um sermão escatológico e faz menção aos aspectos a seguir. Esse sermão está lá em Mateus 24 e em Marcos 13. Então ele fala sobre o quê? Ele fala, trata-se de um sermão escatológico que faz menção aos aspectos a seguir. Primeiro, a profecia a respeito do templo, versículo 1 ao 4. 13, versículo 1 ao 4. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês essas pedras, essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual sinal haverá quando todos eles estiverem para cumprir-se? 2. Os acontecimentos da futura tribulação. 5 ao 23. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. Enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho entregará à morte, o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até ao fim, este será salvo. Versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, lá no templo, sentado no templo lá em Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima do eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias,
Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos estão predito. Amém? Então, primeira profecia a respeito do tempo. 2. Os acontecimentos da futura tribulação, segundo a vinda do Filho do Homem, versículo 24 ao 26. A vinda do homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua clara, a sua clação. O sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade. As estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. A reunião de Israel. 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos na extremidade da terra até a extremidade do céu. A reunião de Israel. A certeza da volta de Cristo, 28 a 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E exortação, 34 até o 37. E como um homem que, ausentantes do país, deixa a sua casa, da autoridade de seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie, vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, nós temos que vigiar. Jesus deixou esse aviso para nós. Vigiar, porque a gente não sabe quando Cristo vai voltar. Ele deixou alguns sinais. Haverão, esses sinais já estão acontecendo mais do que todos os tempos. Nunca teve tanto terremoto no mundo, nunca teve tanta calamidade acontecendo, nunca teve tanta fome no mundo, nunca teve tanto desamor no mundo, pai matando filho, filho matando pai, nora matando sogra, e assim vai indo. Tinha nos outros tempos, mas nunca como tem hoje. O amor mesmo, os filhos deixando os pais morrer, passarem necessidades em casa, tendo condições de prover para os pais, honrarem seus pais. Então, tudo isso é para estar acontecendo no princípio das dores. Então, Marcos 14, 51 e 52 apresenta um jovem que seguia Cristo quando da sua prisão. Quase o apanharam, mas ele fugiu, desnudo. Supõe-se que esse jovem fosse o próprio João Marcos. Talvez os soldados tivessem ido primeiro à sua casa, onde provavelmente teria sido realizado a última Páscoa para prenderem Jesus. Marcos teria acordado com barulho, então, sem tempo para vestir-se de modo completo, envolver-se no lençol para ver o que fariam com o mestre. O servo estava pronto para a cruz, em Jerusalém. Ele aparecera a muitos, sabendo que o fim de sua vida estava próximo. Permaneceu ensinando, curando, demonstrando sua autoridade divina, amando as pessoas, e assim humildemente foi levado do jardim até o Sinédrio e depois ao palácio de Pilatos. Ridicularizado, cuspido, esbofeteado, injuriado, no entanto, sem pecado, sem ódio contra seus acusadores. Cristo suportou a cruz, depois de muita dor, humilhação e sofrimento. Tornou-se pecado para livrar-nos de nossas culpas. Morreu como servo fiel, perfeito, obediente até a morte de cruz. Aleluia, Jesus. Obrigado por tua morte, Senhor. Mas o bom é que aconteceu todas essas coisas. Ele veio, cumpriu
todas as profecias que tinha sobre ele. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, né? Cristo está vivo. E isso é uma alegria para os nossos corações. Os inimigos de Jesus ficariam, né, finalmente livres dele, né? Mas só por 3 dias. Né? Sem que soubessem, eles foram usados por Deus no cumprimento do seu plano. A morte de Cristo significou para eles derrota. Evidentemente, os inimigos de Jesus não conseguiram destruir aquele que conhecia sua hipocrisia, suas mentes perversas e sua religião formalista. Jesus enche-nos de sublime gozo e alegria transbordante. Ele venceu a morte e o sepulcro. Sua missão estava agora quase completa. Jesus iria, após sua ressurreição, aparecer a determinadas pessoas, né, para dar instruções aos discípulos, incluídos da grande comissão, e por fim ascender ao céu. Em Marcos 16, vemos que no terceiro dia da crucificação de Jesus, 3 mulheres, tendo em suas mãos aromas, foram ao sepulcro, né, a fim de ungir o seu corpo. Jesus morreu na hora 9, que é 3 horas da tarde, né, que era o horário dos judeus naquela época, de sexta-feira. Em seguida, seu corpo fora retirado da cruz e colocado na sepultura. Como o sábado dos judeus começava às 6 horas da tarde, de sexta-feira, não houve tempo hábil para tal efeito, isto é, embalsamar o corpo. Então aquelas mulheres piedosas voltaram no domingo, a fim de cumprir a prática. E como foi a surpresa, a pedra que constituía preocupação àquelas mulheres fora removida da entrada do túmulo. E surpresa maior, Jesus não estava ali. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. Está em Marcos 16, 8. Coube a Maria Madalena dar as boas novas sobre a ressurreição de Jesus. Coube-lhe o grande privilégio de anunciar aos discípulos que se achavam tristes e choravam, né, o servo cumprir as suas palavras. A sua volta significa a continuação e avanço da igreja verdadeira. Na ressurreição se fundamenta a fé cristã. Sem a ressurreição não haveria cristianismo. A nossa fé e as nossas obras seriam vãs. Não há qualquer sombra de dúvida de que Cristo ressuscitou, apareceu aos discípulos e a outros. Não há sombra de dúvida que Ele está vivo e que sua igreja permanece no cumprimento da sua missão. A Deus seja toda a glória, porque Jesus vive, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, queridos? Amém, povo? Então, hoje foi uma aula um pouquinho, né? Foi uma aula um pouco hoje foi uma aula um pouco mais longa, né? Porque nós estudamos todo, né, o Evangelho de Marcos em apenas uma aula, né? E por isso que demorou um pouquinho mais essa aula do que as outras, né? Mas espero que tenha sido bênção para vocês, como tem sido bênção para mim, né? Muito bom, né? Quando nós estamos aqui, né? Quando me preparo para essas aulas, a gente estuda, né? A gente prepara essa aula, essas apresentações, né? Isso acaba entrando aqui, né? Entrando no nosso coração primeiro, nos constrangendo, né? Às vezes eu tenho colocado ali no nosso grupo do WhatsApp ali, né? O quanto, né, a palavra me constrange muitas vezes, né? E quantas vezes a gente vê ali, né? E quando acaba de ler aquela passagem, meu Deus, eu tenho que me converter, porque eu não me converti ainda. Se eu sou cristão, né, que significa pequeno Cristo, né, mesmo que eu fosse o menorzinho do Cristo, né, eu tinha que ser uma pessoa muito melhor do que eu sou. Né, por isso que nós temos que colocar, né, o Evangelho em prática. Né. Só colocando o Evangelho em prática é que nós vamos nos tornar pequenos Cristos. Nós vamos nos tornar cristãos. Né. Então, que Deus venha mesmo tocar nosso coração. Né. O Espírito Santo de Deus venha mesmo nos constranger, nos levar ao arrependimento, né, dessa vida que nós levamos. Né? Que o amor de Deus, né, o amor que Ele demonstrou por toda a humanidade, né, possa ser esse amor que nós também possamos demonstrar por toda a humanidade. Por qualquer um que seja. Né? Jesus não nos condenou. Né? Inclusive, quando Ele estava lá sendo crucificado, né, que Ele estava sendo escarneado, né, que eles estavam ridicularizando Ele quando Ele estava naquela cruz, sem saber que Ele estava morrendo por eles também. Né?
Ele ainda diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós hoje não podemos dizer que nós não sabemos o que nós fazemos, porque nós temos conhecimento da palavra. Nós temos conhecimento do Evangelho, das boas novas trazidas por Cristo. Então, nós não podemos dizer: Senhor, eu não sabia. Mas passou aquele necessitado pedindo alguma coisa na tua casa, tu não alimentou. Senhor, eu não sabia sim, que nós já lemos isso. Nós já lemos essa passagem. O próprio Jesus falando, essas palavras saindo da boca de Jesus. Então, que o nosso coração, nossa mente, seja preenchida pelo Evangelho. Que nós sejamos o Evangelho vivo. Nós sejamos sal e luz para esse mundo. Que nós sejamos sal. O que significa que, através da nossa vida, do nosso testemunho de Cristo, eles possam ter uma sede de Cristo, assim como nós já tivemos. Porque alguém apresentou Cristo para nós, alguém foi sal na nossa vida, e nos deu essa vontade, nos deu essa sede de Cristo. Alguém foi luz em nossa vida, mostrando o caminho, mostrando a palavra para nós, que é um terno para nossos pés, que é sabedoria. Então, que nós possamos ser esses cristãos, esses pequenos cristos. Amém, queridos? Então, dando continuidade, semana que vem nós começaremos o estudo, Amanhã já começa a colocar os versículos do livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, que eu particularmente é um dos evangelhos que eu mais gosto, que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem toda uma particularidade muito legal que eu acho bom. Uma, que ele era médico, ele dá algumas nuances da crucificação, que os outros evangelhos não dão. E uma outra coisa que eu acho muito interessante também, se a gente notar, eu peço que vocês comecem a dar uma olhadinha quando a gente estiver estudando Lucas, é como ele dá ênfase no trabalho, na provisão das mulheres no ministério de Jesus. Os outros evangelhos, os 3 evangelhos dão muito pouco, fala uma ou outra mulher. Mas no Evangelho de Lucas, mostra quanto Jesus se preocupava. Porque Jesus, a gente tem que entender que Jesus veio para quebrar os paradigmas sociais, políticos, e religiosos também. E a mulher naquele tempo a mulher era segundo escalão. A mulher, naquela época de Jesus não valia nada. E através do Evangelho de Lucas a gente pode ver que a mulher era muito valorizada no ministério de Jesus. Então, é um evangelho que eu gosto muito. Então, o Evangelho de Lucas nós vamos ter 2 aulas. A única que a gente tem uma aula só foi o Evangelho de Marcos, que Marcos é um evangelho menor. Mas, como a gente viu, provavelmente foi o primeiro a ser escrito. Todos os outros 3 copiaram ele para os seus evangelhos. Então, ele é muito importante. Ele só tem 16 capítulos, mas é muito importante. Então, a partir de amanhã, vamos começar a estudar o Evangelho de Lucas. Na continuação, vão ser 2 aulas, depois vão ter 3 aulas de João. Então, o Evangelho segundo João vai ser dividido em 3 aulas. E a última, que é um compilado que a gente faz de tudo, todas as matérias que a gente, todos os cursos que a gente faz, na última aula a gente faz. E provavelmente a gente vai ver se a gente consegue, uma dessas, se encontrar lá na igreja de novo, todos aqueles que puderem, tomara que todos possam, estão acompanhando, para que a gente possa trocando umas ideias lá, tirando todas as dúvidas. Eu sei que por aqui, muitas vezes fica, mas todos podem colocar lá no grupo do WhatsApp, as perguntas que eu respondo. Se eu não souber responder, eu falo que não sei e vou pedir revelação para Deus revelar para a gente, tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe a todos, que o Senhor Deus possa estar alcançando suas casas nesse momento onde os senhores estiverem, que Ele esteja abençoando a vida de cada um, que as escamas dos olhos possam estar caindo mesmo, que nossos corações possam estar mesmo voltados mesmo para Cristo mesmo, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor nos dê mesmo sabedoria, para nós estarmos usando a Tua palavra, que o Senhor possa estar nos usando poderosamente. Em nome de Jesus, nós te agradecendo, porque o Senhor é bom o tempo todo. E aqueles que vão hoje
né, estar no culto lá, né, nosso culto de ceia, que é hoje, a partir das 19h30, né? Se tiver alguém que está, né, hoje é dia 5 de agosto de 2003, né, que é um sábado, nós temos o culto de ceia hoje às 19h30, né? Todos estão, aqueles que, né, puderem estar lá, recebendo, né, o pão que desce do céu, que é a palavra, né? Depois nós temos sempre a nossa confraternização depois da ceia, né? No Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos, né, estejam em união. Então essa união faz parte dessa comunhão que nós temos. Então Deus abençoe a todos, né, para aqueles que vão estar no culto até daqui a pouco, para aqueles que não vão estar, né, nos vemos durante a semana até sábado que vem, em nome de Jesus. Nós te agradecemos o tempo todo. Amém e graças a Deus.